Lar Adventista, vamos continuar lendo o capítulo 19, onde estabelecer o lar. E vamos aprender lições da nação de Israel quando saiu do Egito e estava em meio ao deserto. E lições também de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, nosso Salvador, também no deserto. Será que o deserto é um lugar bom? É árido, seco, quente durante o dia, frio durante a noite. Não é esse o lugar onde Deus quer que a gente estabeleça o lar. Quando menciona deserto, está mencionando de um local que tem pouca população. Vamos aprender as lições da nação e também de João Batista. Na terra prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação de bons hábitos. Não era o deserto o local para eles morarem. Eles estavam passando pelo deserto para conquistar a terra prometida, Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas o deserto os ensinou a terem bons hábitos. Sabe qual de um hábito muito bom que eles aprenderam? Dependência, submissão a Deus, à vontade de Deus. O povo não se aglomerava nas cidades, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos as saudáveis bênçãos da vida natural, não pervertida. Hoje é um amontoado nas cidades. Os lotes são cada vez menores e as pessoas parece que querem viver em edifícios, um lote pequeno e uma em cima da outra. Quão bom é poder morar num local onde há terra para se cultivar e plantar alguma coisa. Nem que sejam árvores frutíferas, como você já viu aqui na minha casa. Árvores que produzem algo. Vale a pena ter um espaço de terra, ainda que pequeno, para plantar alguma coisa e aprendermos bons hábitos, não nos aglomerarmos nas grandes cidades, tendo assim uma vida mais saudável, uma vida natural, em meio à natureza. Vamos para a influência do lar no caráter de João? Diz assim: João Batista, o precursor de Cristo. E eu lhe convido a ler um pouco da história de João Batista, Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 22. Depois do verso 22 vem ali a genealogia de Jesus Cristo, a origem das famílias até Jesus Cristo. Talvez vai ser um pouco cansativo isso, chato ficar falando de fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Então, minha sugestão, leia o Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versos 1 a 22, e ouça ali, ouvindo a palavra de Deus, a pregação de João no deserto, preparando o povo para receber Jesus Cristo. João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. Sua mãe e seu pai lhe ensinaram. A maior parte de sua vida ele a passou no deserto. E ele que escolheu isso. Foi escolha de João preferir aos prazeres e luxos da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Nós temos que reconhecer que a cidade traz muito conforto para nós. Supermercados próximos, agências bancárias, tudo que nós necessitamos tem nas grandes cidades, é verdade. Mas isso gera comodismo. E a gente fica tão confortável que nem sai de casa para ir conversar com alguém, para falar do amor de Deus com alguém. E quando a gente está numa cidade menor, onde temos que percorrer de repente alguns quilômetros para ir a algum mercado, ou para ir em algum banco, fazer algumas transações financeiras que são necessárias, nós temos que pagar algumas contas. Tá certo que hoje se paga muita coisa pela internet,
mas em alguns momentos é inevitável ir ao banco, nós temos a oportunidade de compartilhar essa vida em meio à natureza com outras pessoas. Isso colabora para termos uma vida mais saudável e uma vida em comunhão com Deus e com outras pessoas. João Batista, ele não quis o luxo da vida da cidade, os prazeres da cidade. Ele preferiu a severa disciplina do deserto. Aqui o ambiente, o deserto, para João Batista, era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. Uma vida simples, uma vida negando o próprio eu, fugindo de satisfazer os seus próprios desejos. É uma vida, com certeza, que todos nós deveríamos ter. Não perturbado pelo clamor do mundo, ele podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. 3 coisas que nós podemos nos dedicar e passar um bom tempo. Aprender em meio à natureza, e o livro de Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você já observou as formigas? Até nas grandes cidades nós encontramos formigas. E até mesmo nas grandes cidades elas trabalham e trabalham muito. Portanto, podemos aprender com as formigas. Mas fora das grandes cidades, em meio a regiões que têm campos verdes, não de futebol, mas de plantações ou vegetação pura e simples, onde há gado, onde há animais, nós aprendemos muito mais sobre a bondade e o amor de Deus. As lições da natureza, da revelação, a Bíblia Sagrada, e da providência, Deus nosso provedor, são fundamentais para estabelecermos um caráter nobre, respeitado, um caráter que é de acordo com a vontade de Deus. Desde a meninice, sua missão estava diante de si e ele aceitou o santo encargo. Sabe o que isso significa? João Batista tinha um propósito de vida. Ele sabia o que ele deveria fazer, preparar o caminho para Jesus Cristo vir e pregar, anunciar o reino de graça, de misericórdia, o reino de Deus para todas as nações. Nós hoje devemos preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a isso. Por isso que é importante lermos a Bíblia, entendermos a Bíblia, e o Espírito Santo nos ajuda a entender, para sermos semelhantes a João Batista. Vida simples, mas com propósito, sabendo que vale a pena viver, porque em breve Jesus Cristo virá. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. Para ele, a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Não é muito diferente hoje não, né? Impureza, suspeita, um duvidando do outro. Incredulidade tem dominado a vida de muitas pessoas. Ele, João Batista, desconfiava do seu poder de resistir à tentação, e ele fugia ao constante contato do pecado. Não viesse a ele a perder o senso de sua excessiva malignidade. O pecado é terrível. Não só nos separa de Deus, mas faz nós nos odiarmos uns aos outros, brigarmos, discutirmos, em vez de nos amarmos, odiar. É totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso, precisamos aprender com João Batista também. Fugir daquilo que pode nos separar de Deus. Aprendamos com João Batista, numa vida simples,
num lar que pode ser humilde, pequeno, mas que tenha a natureza para aprendermos que Deus é Criador. Aproveito, lhe convido a cantar um hino do Novenário Adventista. Para o céu, por Jesus, irei. Esse é o nome do hino. Cante, se prepare para ir se encontrar com Jesus, porque Ele em breve virá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Senhor, pelas instruções desse livro. Talvez pareça estranho dizer viver no deserto, como João Batista e como a nação de Israel quando saiu do Egito. Mas as lições aprendidas no deserto, tanto da nação de Israel quanto João Batista, são lições que nós podemos aprender hoje. Obrigado por nos deixar a tua palavra. E nos ajude, ó Senhor, a abandonar o luxo, abandonar aquilo que pode nos afastar de ti, as tentações das grandes cidades. E que possamos estar em ambientes menores, menos populosos, mas em que teu Espírito Santo tem uma grande influência em nossa vida. Para aqueles que vivem em grandes metrópoles, em cidades muito populosas, ajuda-os, ó Pai, para que fundamentem o seu caráter na tua palavra, a Bíblia Sagrada, e nas oportunidades que tiverem, eles possam estar em meio à natureza, porque também a natureza ensina que tu és um Deus poderoso e criador. Te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.